Pronto! Sou o Vitor Gonçalves Machado, mais um vídeo aqui com vocês, e esse vídeo especial feito pelos alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo sobre o procedimento especial da oposição, regulado no Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 682 a 686 do CPC. Vem comigo, vamos ver esse vídeo que está bem bacana, bem legal, um caso hipotético que os alunos trouxeram com uma explicação bem divertida e muito importante em relação a esse procedimento especial. Veja só. Boa noite, você que está em casa, você estudante. Bem-vindos ao programa Civilizando. Nesse episódio nós vamos analisar alguns casos concretos e trazer a melhor solução para você estudar e passar no concurso que você precisa. Vamos comigo? Bom, você estudante do direito sabe como é importante estudarmos por casos concretos. Hoje nós vamos ver o caso da Ive, uma dona de casa que está passando por uma situação extremamente complicada. Vamos ver a história dela? Vem comigo! Olá, eu sou muito fã do programa Civilizando e eu preciso muito de uma solução de vocês. O que acontece? Minha filha e o esposo dela moram num apartamento. Só que eles estão no processo de divórcio. E o que acontece? Eles estão brigando muito, discutindo quem tem direito a ficar com esse apartamento. Só que esse apartamento não é nem dela, nem dele. O apartamento é meu. E eu só cedi para eles morar lá durante um tempo, porque eles, início de casamento, até se estabilizar e conseguir uma casa própria, eu deixei eles lá morando. Eu conversei com eles para chegar numa conciliação, só que nada resolveu. E agora eu preciso muito da ajuda de vocês para solucionar isso, sobre o que eu devo fazer para conseguir reaver esse apartamento. Complicada essa situação mesmo, hein, Ive? Agora, para entender o seu caso direitinho, nós vamos contar com a ajuda do Dr. Pedro, especialista em direito imobiliário, e a doutora Amanda, especialista em direito das coisas. Agora, doutora Amanda, eu te questiono, o que a gente tem que fazer para reaver esse apartamento? O que a Ive tem que fazer para ela ter o imóvel dela de volta? Olá, João, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para os estudos. Agradeço, João, imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o caso da Ive? Aqui vamos fazer uma abordagem direcionada ao entendimento geral e referente a algumas curiosidades jurídicas. O caso apresentado pela parte se trata de um caso típico em que se utilizaria o procedimento especial de oposição, que está disposto nos artigos 682 a 686 do Código de Processo Civil. Primeiramente, antes de conceituar a oposição, vamos fixar o significado de opoente que será muito utilizado. O opoente é a parte que provoca a oposição pretendendo, no todo ou em parte, a coisa ou o direito que constitui objeto do litígio. No caso apresentado, o opoente seria o espectador que alega ser o proprietário do apartamento e que irá propor a ação de oposição. Já os outros dois indivíduos são os chamados de opostos. Prosseguindo no artigo 682 do CPC, já encontramos uma definição geral do procedimento especial de oposição, que é o procedimento por meio do qual alguém apresenta sua pretensão contra ambas as partes do processo, o processo que vai estar pendente, ou seja, é necessário a existência de uma relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e as dos demais. É necessário lembrar que estes dois opoentes estão em litisconsórcio necessário ulterior e simples, já que o processo já começou e se dá por força de lei, nesse caso. Um aspecto importante, Amanda, para a gente pontuar aqui, é que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a oposição como um procedimento especial, enquanto o Código de 73 considerava apenas como uma modalidade de intervenção de terceiro. Essa intervenção de terceiro, de acordo com o Alexandre Câmara, ele diz que é a forma de uma pessoa que não fazia parte do processo original ingressar no processo. É importante, então, a gente fazer uma abordagem histórica para entender por que dessa mudança do Código de 73 para o de 2015. Existiam três correntes. A primeira, que entendia que o processo de oposição não se tratava de intervenção de terceiro, mas sim de uma ação autônoma.
A segunda entendia que sempre se tratava de intervenção de terceiro. E a terceira, por último, que era um pouco mais híbrida, entendia que dependia do momento da intervenção. Se fosse antes da audiência de instrução, se trataria de intervenção de terceiro. Por outro lado, se fosse após a audiência de instrução, seria uma demanda autônoma. Tudo bem, então nós já entendemos que trata-se de uma ação de oposição, um procedimento especial, dotado de características diversas, dotado de um procedimento completamente novo. Agora, quais são as características desse procedimento? Como ele funciona? As características que podemos ressaltar são as que: primeiro, o procedimento de oposição é uma ação autônoma, submetida a um rito diferenciado de tramitação, que tramita justamente em conexão com o processo principal e que tem seus atos. Segunda, discute o direito material, o opoente, que se pretende o reconhecimento que o direito ou a coisa discutidos em outro processo por outro litigante, na verdade, é dele. Terceira característica, pode ser uma pretensão parcial ou total. O opoente pode pretender apenas parcela do direito ou da coisa, objeto de litígio, entre outras partes, e isso não desnatura o cabimento de oposição. Quarto, o opoente é um terceiro em relação à causa originária. Ele não integra a relação jurídico-processual do processo primário, que, enfim, envolve outras partes. Quinto, pode ser proposta enquanto não houver sentença proferida no processo primário. Após isso, a parte continua podendo ajuizar demanda contra o autor e o réu do processo original, porém esse processo não se submeterá ao procedimento especial de oposição. Assim como a Amanda falou, que não são as partes originais do processo principal, no caso da IVE, ela também não precisa ficar vinculada ao procedimento especial da oposição. O que ela pode fazer é esperar o fim do processo principal, para depois, já que, de acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, ele relaciona a coisa julgada só para as partes que foram originariamente no processo principal. Então a IVE pode esperar o fim do processo para então ela questionar o direito dela. Agora que nós já temos as características, é muito importante nós sabermos como começamos esse procedimento. Qual é o pontapé inicial para que se inicie uma ação de oposição? Como funcionam nossos especialistas? Bom, quando observamos os artigos 683 a 685 do CPC, percebemos que, inicialmente, a oposição tramitará de forma autônoma. Primeiro, há uma apresentação de petição pelo opoente que é distribuída por dependência ao mesmo juízo da ação originária. Dessa maneira, o juízo pode ou não admitir a demanda e, caso essa demanda não seja admitida, essa decisão terá natureza de sentença, já que põe fim à demanda, podendo ser apresentado um recurso de apelação. E, dando continuidade ao abordado pela colega, após ser admitido o processamento, os autos serão apensos, ou seja, tramitarão junto com o processo originário, simultaneamente. E, a partir disso, os opostos terão 15 dias para contestar o pedido. Além disso, caso um dos opostos reconheça o pedido feito pelo opoente, a demanda tramitará só em relação ao outro. E já que eles tramitam simultaneamente, e hoje em dia o processo é mais eletrônico, ele estará vinculado ao processo originário, tendo depois a citação e um prazo para contestação. Então, João, para a gente saber como se dá o prosseguimento, nós temos que entender se a oposição foi antes ou após a audiência de instrução. Se ela foi antes, ela será apensada e tramitará simultaneamente com o processo originário. Entretanto, se ela foi depois, o juiz pode terminar ou não a instrução e depois ela terá que ser julgada antes da ação principal. O que acontece? De acordo com o artigo 686 do Código de Processo Civil, o juiz precisa, primeiramente, resolver a questão da oposição. E a partir disso, se ele entender que foi procedente o pedido do opoente, perderá o objeto e assim encerrará a demanda. Entretanto, se ele entender que foi improcedente, ele avaliará o procedimento originário, o processo principal. Ok, nós entendemos como se dá o início da ação de oposição. Agora,
é possível a proposição de mais de uma oposição? Bom, mas nada impede que mais de um terceiro reivindique o direito discutido, assim como é totalmente possível que haja uma oposição de uma oposição. Por exemplo, A e B discutem sobre um bem X. C apresenta oposição contra A e B, assim como D, de forma autônoma, também apresenta oposição contra A e B. C pode apresentar oposição contra a oposição de D. E como ocorre o prosseguimento da ação originária e da ação de oposição? Como funciona isso na Justiça? No caso mencionado, é importante lembrar que caso a oposição seja procedente e confirmem que o proprietário é o espectador, o processo originário não será encerrado. Apenas será retirado da discussão o apartamento. Acho também importante trazer como indicação a leitura do recurso especial de número 1963885 de Minas Gerais, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, e seu voto deixa muito claro sobre o cabimento da oposição no caso que é bem parecido ao relatado, ao mencionado, pelo espectador. Inclusive, foi muito bem abordado pelo Pedro o motivo de ser possível a oposição nesse caso, considerando que não estão tratando de ação possessória. A oposição em comento tem a natureza de ação petitória, ou seja, a posse requerida é em virtude de a parte já ser a proprietária. E, se me permitem, trouxe até um pequeno trecho do voto. Assim, não há óbice para que, reconhecida a propriedade sobre o imóvel ao poente, haja como decorrência lógica do acolhimento desse pedido a autorização para que o titular ocupe a propriedade do referido imóvel, razão pela qual eventuais discussões sobre direitos possessórios, esbulho, turbação, ameaça, inexistentes na ação principal e também na oposição, poderão sim ser objetos de ação própria propostas por quem porventura se sentir lesado. Bem, de forma geral, esses foram os aspectos que nós trouxemos para o caso de hoje. Espero que tenha ajudado todo mundo aí que está estudando e espero também que tenha ajudado a Ive. Excelente pontuação, doutores. Muito obrigado. Agora, a Ive vai saber como lidar com esse problema e os nossos estudantes vão saber como funciona o procedimento de oposição. Nós agradecemos. Nós agradecemos o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, passando um pouquinho do nosso conhecimento. Espero que tenham outras oportunidades para estarmos juntos novamente. É isso, João. Agradecemos o convite. Obrigado. E estaremos juntos da próxima vez. É só chamar de novo.